Olá, tudo bem, Gleidson? Muito Tudo obrigada. jóia, Vou ter que te dizer o seguinte: andaram dizendo que eu estou bebendo demais, sabe? Aí. Quem andaram dizendo? Tô brincando. Não, é que eu me toquei que a gente não tinha ainda, eu não tinha trazido ainda uma mini garrafa. Olha só. Ela é pequenininha. É uma mini garrafa, olha só. Pequenininha. Olha que bonita. Ó. O que a gente tem hoje? É porque nada como tomar vinho em um ambiente agradável, né? Ah, com certeza, com certeza. Nossa, e assim, né? Pandemia pegou a gente, todo mundo de calça curta, né? Ninguém tinha estrutura. E na verdade agora a coisa está mais ou menos se normalizando, apesar dessas novas cepas. Mas o pessoal, muita gente ainda continua em home office, né? E muita gente está usando sua casa para diversão. Tá usando sua casa para jantar fora, sair do quarto para a sala, da sala para a cozinha, né? Então, meu lar é meu paraíso, é o lugar onde eu fico mais tempo. Eu fui meio pega de surpresa também, eu tive que me ajeitar, né? E muita gente foi pega de surpresa, né, com a pandemia e teve que se adequar. Muitas pessoas também ficaram perdidas, né, Gleidson? Porque, é caro. Como é que a gente faz isso? Será que dá para fazer? A grana tá curta. Todo mundo tá também, né? Ninguém tá dando dinheiro aí sobrando, né? E quem chamar? A dúvida mais cruel. Quem chamar para fazer essas alterações, né? Para dar esse auxílio, né? Então, eu acredito que hoje a gente vai desmistificar tudo isso que eu falei agora. Inclusive, eu tô uma pedra. Né? Eu tô uma página em branco. A gente conversou com as meninas, né? 2 profissionais assim maravilhosas, com uma larga experiência no mercado, né? Tanto design quanto arquitetura. E então eu vou tirar muitas dúvidas. Espero que quem tiver dúvidas também sobre isso, né? Como harmonizar seu ambiente conforme o Feng Shui, é muito legal. Então, bacana. Eu acho acho que vai ser muito massa. Bacana, Paty. E de curiosidade eu trouxe aqui, é o seguinte, a profissão, né, da arquitetura, ela está sujeita a altos e baixos da economia. E a atualização do profissional é fundamental em relação a técnicas e tipos de materiais. De acordo com dados desse ano, do dia 3 de fevereiro de 2021, o sistema CONFEA e CREA e o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, revelam que o Brasil atualmente conta com mais de 200 mil arquitetos e urbanistas em condições de exercer a profissão. Bacana, né? E quem vai falar isso pra gente, é a Cláudia Pires, né? De convidadas a gente tem aí. A Cláudia Pires, ela é arquiteta urbanista, ela é professora doutoranda em planejamento regional. E olha que chique, ela é colunista na rádio CBN BH, falando de BH. Não, estamos arrasando lá de BH, trazendo uma profissional com anos de experiência, sabe tudo, a mulher, sabe tudo. Vamos aproveitar de toda essa sabedoria, né? Tentar, pelo menos, né? E a Flávia Almeida, ela é designer de interiores, ela não é uma arquiteta, ela é uma designer, tá? Especialista em Feng Shui, criadora do Harmonizando Ambiente e do método Feng Shui é fácil. Tá? Então, falando de ambientes, a gente não tem só arquitetura, né? Vamos aí dar uma equilibrada nos profissionais. Tem tudo, né? Tem tudo. Vamos transformar o ambiente e a gente tem tudo, desde a estrutura até a infraestrutura, é tudo. E eu vou dizer pra ti, a Flávia jurou que é fácil, que dá pra fazer. Inclusive hoje eu vi no Instagram dela, na conta dela, ela liberou um manual com algumas dicas. Um e-book com algumas dicas fáceis, né? De harmonização conforme o Feng Shui. Vamos ver. Eu só dei uma olhada por cima, mas eu não quero né? Eu quero na hora mesmo saber como é que ela vai me dizer aqui o negócio. Tô louca pra conversar com ela. Tanto uma quanto outra. Ambas. Vamos chamá-las? Posso chamar? Claro. Posso? Boa noite. Boa noite. Cláudia Pires, a gente te apresentou bem? Ou o que mais que tem? Quem é você? Conta pra gente como é que você
Como você decidiu ser arquiteta, né, entrar para esse mundo da arquitetura? Quem é a Cláudia Pires? Bem, eu sou uma das 200 mil sofredoras. Ou sofredores. Ai, pecado. Especialistas. Falou a mulher que está fazendo um doutorado. Olha só, mestre, especialista, doutoranda. Entendeu? Pior fazer um doutorado. Você não imagina essa responsabilidade e a carga em cima, né, psicológica que tem isso. Mas, enfim, eu sou arquiteta urbanista, vou fazer 28, nem sei mais, gente, acho que é 29 anos de formato. Abafa. Entendeu? E aí, tô aí nessa profissão, já fiz de tudo um pouco, tem dia que eu esqueço que eu fiz, depois eu lembro de novo, já fiz isso, já fiz tudo, já fiz decoração, já fiz design mesmo, de produto, já fiz... Você já foi presidente do Instituto? Fui presidente do IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil. Nossa! Fiz uma e hoje? Coisa na minha vida, ou seja, eu tenho uma passagem, assim, um trânsito amplo pela profissão, né? Já fui e hoje? Também de arquitetura, né? E urbanismo, na primeira. Hoje, onde tu concentra a tua atenção? Hoje eu estou trabalhando no meu escritório, deixei de dar aula na faculdade, estou acabando esse doutorado, estou trabalhando no escritório com o que eu chamo de incorporação de baixo custo, ou seja, trabalhando para movimento social, fazendo assessoria técnica, viabilizando loteamento para moradia, fazendo plano de bairro, plano de cidade, plano diretor. Chegou na fase que tu tá fazendo o que tu gosta, né? Fala sério, né? Bem, daqui a pouco farei o que eu gosto. Aí pro Caribe, dar uma relaxada, tomar isso é bom! Mas falando em relaxar, o nosso tema hoje é Lar Doce Lar. Como tornar a nossa casa o nosso paraíso, o nosso Caribe. Vamos trazer o Caribe para dentro das nossas paredes. Eu posso te chamar se eu quiser fazer uma readequação na minha casa, no meu apartamento, ou eu simplesmente vou lá, pego uma picareta e vou começar a destruir tudo e resolver o meu problema sem saber nada. Me conta, como é que eu te chamo para quê? Olha só, geralmente o pessoal chama um arquiteto quando eles estão com o pedreiro destruindo as paredes da casa deles, né? Meu Deus. Não é bom, né? Existe inclusive uma campanha dentro da arquitetura para que haja assessoria técnica para quem não pode pagar, ou seja, a função do arquiteto seja compreendida como uma função do Estado e as pessoas mais pobres que não têm acesso à arquitetura possam ter um profissional gratuito atendendo, como é na medicina, como é no direito, né? Agora, a melhor forma de fazer um projeto, interferir na sua casa, no espaço, é chamando um profissional de arquitetura para poder intervir nesse espaço. Por quê? Porque ele tem uma função, ele tem uma formação generalista, uma formação que entende o lugar onde você está, as suas necessidades, ele vai te assessorar na execução da obra, no gerenciamento dos seus recursos. E, geralmente existe até uma propaganda, né? Toda vez que você faz obra, a reforma acaba virando uma dor de cabeça na sua vida. Nós tínhamos uma campanha da BCP falando que quando você começava uma obra, você levava junto uma Neusaldina, né? Era tanta dor de cabeça que não dá. Mas qual que é a dor de cabeça? É você não colocar entre o sonho da obra e a obra um profissional de arquitetura. Resolve, assim, é uma beleza as questões. E nessa pandemia, as pessoas começaram a olhar mais para o espaço onde elas vivem, né? Até porque elas tiveram que ficar mais em casa, elas tiveram que ver a casa do outro pelo monitor pela de televisão, né? Então, isso acaba trazendo esse contato direto e aí a profissão fica mais em evidência. Verdade, porque a gente até fez uma live, uma das nossas primeiras lives, com relação ao home office durante a pandemia.
Então a gente viu profissionais como personal trainer, professor de inglês, professor de músico, trazendo o trabalho para dentro de casa. E muitas pessoas querendo adequar com relação a essa situação. E tem até uma brincadeira que fala, né, assim, de médico e louco todo mundo tem um pouco, de arquiteto também, né, porque todo mundo acha que dá conta ali do recado, né, mas às vezes não é bem assim. A arquitetura, ela é muito importante, pelo menos eu acho, né, vou colocar aí nessas palavras. Mas por que um projeto é tão caro? Por que as pessoas tendenciam... aliás, vou mudar minha pergunta. Um projeto de arquitetura é caro? Não. O projeto de arquitetura significa 3% do valor de uma obra. De 3% a 10%, depende do projeto, do que você vai contratar, você gasta em projeto. Então, às vezes, o projeto de arquitetura é mais barato que o lustre que você vai comprar para sua casa. Que é o mármore que você vai colocar na sua cozinha. Tá? Mas existe uma cultura no Brasil que a gente resolve as coisas no improviso. Então, projetar é prospectar o futuro. E não o problema que você criou por não planejar. Geralmente as pessoas tendem a achar que vão resolver, né? É igual aquele que fica lá se automedicando o tempo todo, né? Tem uma dor de cabeça, toma Neosaldina. Contrata um pedreiro ruim, toma uma cibalena. Nossa! Essa é das antigas, hein? Essa é das antigas. Cibalena é fogo, hein? Cibalena, Curitiba. Então, o que acontece? Você fica no meio do caminho, você se automedica, se auto-prejudica ao não contratar um profissional de arquitetura por uma cultura equivocada da sociedade brasileira ter esse juízo de valor de que o profissional é um profissional de luxo. Ô, Cláudia, mas aí assim, ó, o que consiste esse teu trabalho? Vamos dizer assim, né? Porque você falou, a dor de cabeça é sua, não é mais do proprietário, é sua, né? E o que consiste? O que tu auxilia, além de fazer o projeto, né? Ou dá para contratar só o projeto, ou nesse projeto já faz parte um pacote, que daí você faz todas as escolhas. Como é que funciona? Projeto é ferramenta de tomada de decisão. Então, antes de você tomar qualquer decisão na obra, você contrata o projeto, aí você vai avaliar os custos, você vai ver o melhor material, a melhor situação para executar uma obra. E aí o projeto, ele é a primeira etapa de todo um processo até chegar no edifício, né? Ou no ambiente que você quer intervir. Então, essa questão, o arquiteto está ali para poder te auxiliar a fazer no projeto, a resolver aqueles problemas que você colocou. Olha, eu tenho que fazer uma reforma, mas eu só tenho X reais de dinheiro. Eu tenho um recurso limitado para fazer uma determinada intervenção. Ou eu tenho uma família que é assim, né? A gente vai também lidar com essas questões antropológicas, né? Sociológicas, da sociedade, você trabalhar o modo de vida da pessoa, a forma como ela se relaciona com o espaço. Não adianta nada eu fazer uma cozinha americana numa casa que a pessoa não gosta que as pessoas vejam ela cozinhando. Não adianta eu também fazer uma área de lazer uma pessoa que tem fobia social. Não vou construir um lugar para poder dar dor de cabeça para ela. Então essas questões são da escuta do arquiteto, né? Ele faz essa escuta para poder dar a melhor resposta para o cliente. Então, essa é a discussão da arquitetura. Depois do projeto, você tem as fases fundamentais da obra, que é justamente a execução. Aí você contratar o profissional, o pedreiro, o marceneiro, o serralheiro, olhar o material, escolher bem, qualificar a obra a partir daquele material escolhido, né? Para poder evitar que você tenha problemas com a sobrevida do material, depois ele aplicado, ele dá problema. Você checar se o projeto está sendo seguido na sua íntegra, para você evitar ter problemas de iluminação, ventilação, ou problemas gastos desnecessários com refazimento. Então, todas essas coisas são
parte da atribuição profissional do arquiteto. Ele faz esse gerenciamento e o ajuste fino em todas as etapas de obra, né? Inclusive esse relacionamento aí sempre é complicado com a categoria profissional e até com os prestadores de serviço, né? E a gente percebe, na verdade, é uma percepção de quem não entende do assunto, né? Mas a gente não pode deixar de comentar que as cidades elas estão ficando cada vez mais verticais. Os apartamentos cada vez menores, investindo mais nas áreas de convivência. E essa tendência, ela se dá à economia, ao olhar para o morador, ou é a tendência mesmo da pessoa querer só um lugar pequeno para morar? Porque casa grande também dá trabalho, né? As pessoas elas vão casando, vão saindo da casa dos pais e de repente aquela casa ficou muito grande para mim. Qual que é o equilíbrio entre uma casa pequena e uma casa grande? Olha só, as pessoas querem morar perto do conforto da cidade. Então, muitas vezes, a decisão de morar num apartamento pequeno é porque o custo de morar, né, o preço de um imóvel dentro de uma área central, ele é extremamente elevado. Então, você compra um apartamento minúsculo e o preço é elevado. Mas o que está naquele preço? A localização, o custo-benefício de morar perto de vários equipamentos importantes. Por exemplo, assim, meu sonho de consumo em Belo Horizonte, quando eu morei em Belo Horizonte, era morar perto do parque, do parque central da cidade, né? Porque é o lugar mais legal que tem. Você tem uma área verde toda disponível ao seu dispor, tem o Palácio das Artes perto, tem farmácia, tem supermercado. Exato. E aí, na verdade, esse custo-benefício, né? Eu estava falando de morar em frente a um parque, uma área verde, né? Com todas as facilidades, né? Morar em São Paulo na frente do MASP ou do Ibirapuera, morar no Rio perto do Aterro do Flamengo, da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? O que acontece nesse caso? Você vai morar em pequenos espaços porque a fração é cara, né? Ou seja, a relação entre o que ocupa o apartamento, a sua casa, e o custo da terra naquele lugar é muito alto. Então você vai sempre priorizar morar naquele espaço com todas as facilidades, né? É diferente de você morar no campo, que você vai morar numa casa, uma propriedade grande, você vai levar o Marley para poder passear no campo, né? Ou seja, aquelas escolhas que você faz. Por isso que eu moro no meio do mato. Por isso que eu moro no meio do mato. Então, não, eu moro no meio do mato mesmo. Casa de campo, não. Eu moro bem no... Igual aquela música. Eu gosto de morar dentro de cidade, assim. Aqui no Rio eu moro perto no Porto, né? Pra mim é a coisa mais legal do mundo é você ficar aqui nessa muvuca aqui, que eu acho ótima, adoro. Tá, e me diz uma coisa, eu estava te perguntando, quando você saiu, eu estava te perguntando a questão, quais são as principais dúvidas dos clientes quando eles chegam para você? O que é mais trabalhoso, assim, as dúvidas, ou a questão de o que tu tem que mais explicar para eles? Tem que explicar primeiro para eles o que faz o arquiteto. Né? Então há uma confusão geral assim, da arquitetura com o artista plástico, com o profissional com o engenheiro, né? Que tem uma outra função muito importante na construção civil, né? Existe aí até uma briga de atribuições, né? O engenheiro quer projetar, mas não tem habilidade para fazer isso, nunca aprendeu a projetar, né? Na faculdade. Então, até para entender a questão que o projeto, quando a gente fala de projeto, a gente fala de uma cultura, de uma experiência. Não é fazer um desenho de CAD, né? Não é arriscar alguma coisa no papel. Aquele traço, aquele gesto, ele se configura numa responsabilidade com uma história, né? Não é à toa aí que os grandes arquitetos da sociedade, da humanidade, né? Desde lá do Miguel Ângelo ao Oscar Niemeyer aqui mais próximo da gente, a tantos outros que fazem, assim, que deixam a sua marca, o seu legado nas cidades, eles não têm um compromisso, não é só com desenho, eles têm compromisso com o espaço da cidade. E aquela arquitetura, ela comunica
uma história, né? Um legado ali histórico. Então, o projeto ele tem essa diferença. E geralmente o leigo, né, ele não entende muito bem essa discussão que a arquitetura faz. Parece que é uma discussão assim, dissociada, né, de qualquer realidade, mas é um discurso que a gente, como arquiteto, costuma fazer para mostrar o sentido do nosso trabalho. Né? Então, Legal. quando você tem um bom espaço, quando o espaço é agradável para a vida flui com muito mais facilidade. Tem um filósofo que eu não vou lembrar o nome, né? Isso serve para a cidade, para o lugar, que ele fala que a arquitetura é fruição na desatenção. Ou seja, se o lugar é muito bom, a arquitetura não grita, né? A arquitetura dá suporte para que a vida aconteça ali dentro. A arquitetura é uma prática humanista. Ela, antes de tudo, ela é muito mais humana do que exata. Né? Ela se utiliza da matemática como um fundamento para que haja concretude naquilo que a gente pensa. Mas o cerne da arquitetura é essa poética, né? Essa forma de você ver o espaço, ver a cidade com esse olhar do legado, né? Um olhar cultural sobre as coisas. Né? Mesmo que você faça uma arquitetura comercial, você faça uma arquitetura assim, para poder atender pequenas necessidades, né? Por exemplo, reformar um banheiro, reformar uma cozinha, reformar uma sala, fazer um quarto melhor. Mas toda vez que você está trabalhando isso, você está trabalhando com esse arcabouço, esse simbólico que está por trás da arquitetura, né? As funções assim, fundamentais do ser humano. Nada de quebrar nada sem procurar um profissional, hein? Olha, nada pessoal, de hein? Quebrar nada de quebrar. Vai estar rompendo com a história da humanidade. Então, por aí. Você toma juízo. Harmonia, né? Essa sua fala, Cláudia, ela vai muito ao encontro do que eu penso, né? Porque quando a gente fala de ambiente e a gente fala de cidade, porque você é arquiteto urbanista, né? Então a gente sai um pouco de casa e vai para a cidade. E é tão bom quando a gente está numa cidade aconchegante, né? A gente sai de uma cidade, às vezes, que não tem uma estrutura que atenda ali o cidadão no dia a dia, porque ela não tem um planejamento, uma organização, uma ciclovia, né, para você dar uma relaxada, né? E é tão bacana quando você tem praças para você levar a sua família, né? Quando o acesso da sua casa até a praça, mesmo que seja longe, seja confortável. Assim como a Patrícia disse, a gente tem que apresentar as duas convidadas. A gente está chegando aí, Cláudia, para você fazer o seu jabá. Você falou que estava com um projeto maravilhoso, você queria até uma ajuda nossa. A convidada anterior dá as boas-vindas para a próxima convidada, que é a Flávia. Pode fazer uma pergunta também. Isso, faz o seu jabá e dê as boas-vindas para a queridíssima Flávia. Não vou fazer jabá meu, vou fazer um jabá da categoria, né? A gente está lutando para que os prefeitos tomem juízo e contratem arquitetos nas prefeituras para poder fazer assistência técnica gratuita para quem não pode pagar. Então, olha, que a nossa legal. campanha são 5.570 municípios brasileiros com assistência técnica. Essa é a discussão que a gente está fazendo. Então, a gente tem um site que vai ao ar agora em outubro, chama Arquitetos pela Moradia. No dia 4 de outubro, nós vamos fazer um ato, uma campanha em prol dessa luta da categoria de arquitetos. E todo mundo que está assistindo aqui, que assistir depois, para ajudar a gente a pressionar os governos locais a colocar arquitetos em função da população. Já que quando você tem um espaço seguro e aprazível, a vida flui com muito mais qualidade, segurança e respeito, né, à vida das pessoas. E assim, né? Os eventos climáticos, né, estão trazendo uma série de problemas agora, né? São enchentes, são vendavais, né? Tornados, inclusive, que a gente nunca tinha tido, e a estrutura é tudo, né? A estrutura é tudo numa construção. Então, nossa,
apoiado totalmente. Acredito que isso vai tornar muito mais segura a vida das pessoas, porque eu vejo aqui pela Grande Florianópolis, os morros todos eles constroem sem nenhum planejamento e no final vem uma chuva torrencial e olha, a vida, né, que é a coisa mais importante, acaba sendo tirada em função dessa falta de estrutura. Então, tem o meu apoio. Inclusive, ano que vem é o ano da arquitetura com saúde, tá? Então, ano que vem a União Internacional de Arquitetos e a Unesco declararam que o ano vai ser o ano da saúde, a arquitetura como uma função pública de saúde. Então, já que a Flávia vai falar sobre harmonia no ambiente, né? Essa questão da saúde ambiental, ela toca muito o princípio da longevidade e do direito à vida, né? Que é o que a gente está defendendo aqui agora. Seja obrigada. Tadinha, muito obrigada. Tem alguma pergunta, Flávia? Pode fazer para a Cláudia, aproveitando, né? Obrigada pela presença de ambas, né? Já vou fazer o pacote todo. Vamos lá, Flavíssima, de Apucarana, tudo bem, gente? Paraná, que chique. Quero Vocês ver. Gostaram desse nome, né? Não, eu quero ver assim. Olha, hoje eu vi o e-book, né? Eu disse assim, eu não vou nem abrir, porque eu quero que ela conte ao vivo pra gente como é que é essa história, né? E assim, tu jurou que é fácil fazer. Quero ver tu comprovar a harmonização aí com o Feng Shui. Prova aí pra gente. Fala um pouquinho primeiro de ti, né, da tua experiência. Fala para as pessoas que estão aqui assistindo você. Gostei dessa apresentação, porque vocês já foram ali no que eu falo mesmo, que é essa questão da praticidade, né? De trazer um Feng Shui ali para a nossa vida ser mais fácil, né? Tá aqui a Cláudia que falou bastante sobre os espaços e como é importante, né, a gente estar bem dentro de um espaço. E é basicamente isso que o Feng Shui que eu trabalho faz, né? Trazer ali uma harmonia, um ambiente agradável, onde você se sinta bem, né? Nada de todos aqueles padrões, de todas aquelas regras de decoração, ou você não pode isso, ou você não pode aquilo. Claro que o Feng Shui ele existe com algumas regras, mas a gente sempre pode melhorar. Tá? A ideia não é que, tipo, não dá para fazer, isso daqui vai ficar ruim. Não, a gente sempre consegue melhorar de alguma forma. Por isso, a ideia do Feng Shui é fácil. Quando as pessoas te procuram, qual que é o que você mais ouve? Fala assim, olha, gente, a Flávia faz Feng Shui, né? Ela tem esse trabalho bacana. E aí as pessoas te procuram, qual que é o discurso, né? Qual que é a narrativa que mais está com seus clientes? Geralmente as pessoas querem 3 coisas: prosperidade, saúde e família, harmonia entre a família. Então são esses 3 itens assim que o pessoal mais busca, que eu acho que é a busca geral do ser humano, né? A gente quer se dar bem com todo mundo, com dinheiro de preferência, né? Então é basicamente isso que o pessoal procura. Tá, e assim, você falou, é fácil harmonizar, né? Hoje em dia, você acompanhou agora o início da live, hoje em dia o pessoal tá muito em casa, né? Ou seja, muita gente fez da sua casa o seu escritório, o seu restaurante, o seu cinema, né? Então, assim, ambientes que antes era só, tipo, uma sala, agora não, agora tem que ser um cinema, né? Então, assim, o ambiente que agora era até uma mesa no cantinho só para tu dar uma olhadinha no computador, não, é o teu escritório. Então, assim, eu queria que tu desse umas dicas, né, pra gente, porque se é fácil dar uma harmonizada. Pelo menos um tópico, assim, de objetos ou alguma coisa, questão que facilite esse bem-estar nesses ambientes novos que surgiram dentro do lar, né? Vamos pegar um ambiente por vez, então. Vamos imaginar uma sala de jantar, né? Onde a gente tenha lá home office, mesa das crianças estudarem, mais mesa de jantar e a sala junto que também vira tudo isso. Então, a ideia, de fato, é que a gente consiga diferenciar e trazer um pouco de ordem, né? Sei lá, se você tem uma mesa para usar para tudo isso, que tal você colocar ali um canto
todas as coisas de trabalho, onde você vai poder ter a mão, ao invés de misturar com as coisas das crianças e daqui a pouco não achar nada, isso vai trazer uma desarmonia, porque você vai ficar irritado, não vai conseguir achar, né? E tem todas essas questões. Ter as coisas mais fáceis, sempre à mão. Eu acho que a organização, mais do que qualquer outra regra de Feng Shui, é muito útil para isso, né? Porque a gente consegue, de fato, encontrar e se achar ali naquele espaço, né? Eu acho que se você tem um quarto, por exemplo, que você usa como quarto e usa como home office, a gente também tem essas duas funções. Energeticamente falando, não é bacana que a gente tenha tudo isso no mesmo local, né? Porque a gente tem uma confusão ali. Você trabalha o dia inteiro, você passa raiva, você xinga, você tá estressado, é computador, é energia de tudo quanto é jeito, e depois você vai dormir nesse mesmo espaço, né? Então, o que a gente pode fazer? Tentar manter ali o melhor possível para que a gente tenha uma energia bacana durante o trabalho e durante o sono a gente possa se desligar um pouco, né? Tem o meu cantinho ali, que é o meu home office, ok, aqui bota um tapete, faz alguma coisa e deixa ali delimitado aquele espaço. Eu acho que é uma tentar coisa separar, então, tentar separar. Isso. Eu acho que o limite é uma coisa bem bacana da gente conseguir ali. O limite é a organização, né? São duas coisas bacanas pra gente trazer para esses espaços que são conjuntos, né? É difícil, não é fácil para ninguém, porque ter que trabalhar em casa tem barulho, tem gente falando, né? Mas é muito bacana. Eu vou dar uma dica de Feng Shui, então, para esses espaços que... Ontem a gente falou de planta, né? Objetos, que tipo de objeto, planta que tu pode colocar nesses locais diferentes, né? Joia, vamos lá. Primeiro eu vou falar dessa plantinha que é o boldo. A gente compra chá de boldo em qualquer lugar, a gente compra, né? O boldo é muito bacana para a gente fazer uma limpeza energética. E isso é muito legal. Você vai fazer um chá de boldo e você vai borrifar no seu ambiente, tá? No Feng Shui a gente fala que isso tira o azedo da casa. Tem várias outras formas de fazer isso, mas essa é uma dica muito simples, né? Com alfazema, com eucalipto. O cheiro também é uma presença muito bacana dentro da casa. Oi, Cleiton. Flávia, quando a gente fala de energia, vamos tentar entender, tá? Porque a gente não sabe nada de Feng Shui, nada mesmo. E aí, se mover os móveis, se escolher como que vai ficar a organização do espaço, a gente fala que vai eliminar algum tipo de energia. E o cliente fala assim, gente, que energia que é essa? É espiritual, psicológica, científica, ancestral, astral? Que energia que é essa que quando você molda as coisas, o ambiente fica mais limpo? Tá. Simplificando tudo isso, bom, no Feng Shui a gente trabalha muito com o Qi, que é a energia vital dentro do ambiente. Porém, quando a gente usa muito essa expressão, mas é você se sentir bem no local, é aquela sensação de bem-estar, né? Quando todo mundo aqui já entrou num local onde você sente assim, nossa, que vibe ruim, né? Não gostei, não quero ficar aqui, pesado, né? Aquela coisa, ou alguém que você conheça. E a gente sente, é uma coisa que nós estamos preparados para sentir, né? Para explicar nem tanto, mas a gente sente, né? Não é uma coisa que é tão fácil de pegar e falar assim, é uma nuvenzinha, ou é uma luz, não, é uma coisa que a gente sente. Quando o seu ambiente está agradável, você vai ter essa sensação de bem-estar. E quando ele não está agradável, quando ele está desorganizado, quando ele está sujo, quando ele está cheio de pendências, né? Tipo, você olha para sua parede toda mofada, você se sente bem? Não, né? Todas essas pendências, assim, faz com que a gente se sinta muito mal. E aí a questão energética, né? De você se sentir bem ou mal. Quando a gente está com uma energia muito boa, isso é sinal de um ambiente bacana. E quando a gente não está o ambiente ele está precisando ali de algumas curas. Por isso que eu falei dessa ideia de dar uma limpada, né? Da gente poder vibrar ali E tem várias outras coisas. Uma oração resolve, uma música boa resolve, né? Tantas... Feng Shui é fácil, mais fácil do que vocês imaginam, viu, Clara? Desculpa, troquei os nomes. É muito mais fácil do que a gente imagina, né? E tá aqui a Cláudia que fala sobre ambientes também. E quando você pega um ambiente que tá lá catastrófico, uma parede rachada, uma coisa caindo, quando você coloca a estrutura ali, não tem como a vida da pessoa não melhorar.
porque ela vai estar bem no ambiente dela, né? Isso é o mais bacana. E você Legal. falou que o Feng Shui é baseado em 5 elementos, né? Isso. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Tá. A ideia do Feng Shui é exatamente trazer aquela coisa boa que a gente tem na natureza para dentro de casa. E aí a gente harmoniza os elementos, que é fogo, terra, madeira, metal e água, tá? Então, basicamente a luz vai trazer ali um pouco do elemento fogo, a iluminação, né? Mas se a gente... Não vou falar de todos os elementos porque é bastante conteúdo. Mas quando a gente tem os elementos em excesso ou em falta, a gente pode ter um ambiente desarmonizado, né? Então, ontem eu até dei o exemplo, quando você tem uma casa com muito marrom, que é muito comum, tá? Tem bastante elemento terra, que é um elemento de estabilidade. Você tem pés no chão, isso é bacana. Mas, por outro lado, você vai estar cuidando muito de outras pessoas e não cuidando de si mesma, né? As pessoas ali, elas estão preocupadas mais com os outros do que consigo mesma, porque é essa função da terra, da mãe, né? De cuidar de todos ao redor. E já que você tem muito elemento água, que você vai ter muito espelho, muita a própria água dentro do ambiente, sei lá, como chafariz, com uma fonte, um aquário, né? Um aquário muito grande. Aquele ambiente, ele vai estar ali muito móvel, né? A água, ela vai trazer fluidez quando ela tá bacana. E quando ela não está em harmonia, está em excesso, você vai se sentir ali sem essa estabilidade que a terra traz, sabe? Você não vai conseguir se sentir seguro naquele ambiente, tá? Então, são vários fatores, né? O excesso de metal vai trazer frieza, o excesso de madeira vai te deixar rígido. Quer um exemplo? Casa de vó. Você entrava que era casa de madeira, e aí tinha aqueles móveis todos robustos, coisas muito bonitos, né? Mas ainda era verde. Excesso de madeira. Como era a educação antigamente? Uma rigidez, né? A gente tinha muita rigidez. Então, é o excesso do elemento madeira, tá? Hoje a gente tem muita madeira dentro de casa, mas você tem várias texturas, várias cores. É um mundo diferente, né? E a gente tá mais maleável, tá mais tranquilo hoje em dia, né? Vou ler alguns comentários. A Kátia Gonçalves falou assim: Ei, minha turma do Feng Shui. Conhece a Kátia Gonçalves? Conheço. Você, direto de Minas Gerais, consultora de Feng Shui há 30 anos. Ela é famosa, viu, gente? A Kátia. A Kátia falou assim: a dúvida é saber qual elemento. Qual elemento são e quais são as áreas, né? E você acabou respondendo também. Ela falou: estou fazendo Casa Cor São Paulo e BH. Os arquitetos finalmente se renderam à nossa ajuda. Ó, a Cláudia vai se defender aí. Você rendeu, Cláudia? A ajuda do Feng Shui? Eu tô pedindo aqui ajuda. Tô pedindo ajuda. Até. Fala. Sim, então, os arquitetos, né, finalmente se renderam a pedir ajuda do Feng Shui, né? A personalidade dos projetos tratando cada cliente como únicos. E quando fala de clientes únicos, né, tem gente que tem personalidade diferente das outras. Tem gente que é mais emotivo, tem gente que é mais família, tem gente que é mais rock and roll, né? Falei assim, quero transformar minha casa num bar, né? Aí pinta tudo de preto. Como que trata essas personalidades únicas? Vamos pensar. Se você tem lá uma pessoa que... Meu irmão tem um quarto preto. Ele gosta de preto. Aí ele colocou alguns pôsteres, algumas coisas ali. Ele é uma pessoa que, desde que ele faz isso, ele é um pouco mais introvertido. Qual a energia da cor preta? Né? É aquela coisa de ausência, né? No preto a gente tem ausência de cor. E quando a gente trabalha isso em excesso no ambiente, você termina captando as características daquilo ali, né? Eu não lembro qual foi o outro exemplo que você deu, além do preto. Além do rock, não, tem gente que é mais tranquilo. Eu dei exemplo também sobre quando a gente pensa assim, vou colocar uma clínica de estética na minha casa, aí é tudo branco, né?
quando você clínica de estética e massagem, né? Fazer um spa dentro da sua casa. Também traz uma outra personalidade, é uma outra coisa. Não tem como a gente padronizar o que é a casa ideal, né? Não, mas você já imaginou, por exemplo, uma clínica de estética laranja? Não é, a gente não tem essa referência. Por quê? Porque o laranja é uma cor vibrante, né? Então, falando de cores, a gente sempre vai... A clínica de estética, você sempre vai buscar a natureza, você sempre vai buscar ali o encontro com algo que te deixa em paz, né? Ontem até comentei com vocês que é muito usado o roxo, o lilás, porque são cores onde você trabalha mais a sua espiritualidade, onde a sua interiorização, né? E é o momento que você vai para uma clínica de estética onde você quer cuidar de você, né? Você não quer saber do marrom para cuidar do outro, você quer cuidar de você. Então, as cores, elas também são fundamentais, assim, essa percepção das cores no ambiente. Oi. Aí entrando ainda, mantendo o mesmo... Ó, vamos lá, continuando. Todo mundo estressado, todo mundo ansioso. O que o Feng Shui pode fazer, né, para melhorar essa questão, fluir melhor esses ambientes, né? Porque, gente, tá todo mundo pegando essa pegada de setembro amarelo, né? Todo mundo ansioso, estressado. Vamos lá. O que o Feng Shui pode fazer para harmonizar esses ambientes onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas e estressadas? Entra nessas questões aí. Sim, é um conjunto de fatores, né? Vocês já perceberam aqui que tem muito assunto para a gente conseguir harmonizar um ambiente totalmente. Mas não é porque você precisa de muito assunto que você vai largar a mão, né? Então vamos lá. Uma coisa muito bacana é que você consiga enxergar quem entra no seu ambiente. Inclusive, agora eu faço o apelo aos arquitetos. Arquitetos, por favor, coloquem as pessoas como que elas consigam visualizar a porta. Isso é muito importante, né? Porque a gente se tem... Cláudia, sabe quando você entra no ambiente... Eu quero briga. Quero briga, vamos lá. O que você falou pra Cláudia? Responde aí, Cláudia. Cláudia, agora eu tô fazendo apelo aos arquitetos. Coloquem as pessoas podendo enxergar quem entra. Eu sei que tem hora que a pessoa quer colocar aqueles armários lindos, aí coloca a cama de costas, aí a pessoa não consegue enxergar quem entra. Qual que é a nossa sensação, voltando... Direto. Eu sigo a sua regra, pode ficar tranquilo. Ó, que bom, ufa. Não vai ser agora que a gente vai brigar. Não conseguiu. Mas é muito importante isso, porque a gente tem a sensação de que se alguém entrar, a gente está se sentindo seguro, né? Lá nas cavernas, as pessoas se guardavam por quê? Elas sempre estavam vendo a porta da caverna, né? Elas sempre enxergavam quando o predador ia vir. E a gente continua ainda com esse cérebro, não adianta, né? Isso é um dos fatores que influencia bastante esse estresse. A gente ficar tendo que se virar, tendo a sensação de que alguém vai entrar. E o Feng Shui fala que a gente pode ser apunhalado pelas costas quando a gente não tem essa posição. Que quer dizer o quê? A gente pode sofrer algum tipo de traição. Não é bacana, né? Acho que eu já consegui convencer a maioria. Aí a gente tem um outro fator que também é importante, que é a questão da quina. Sabe, qualquer tipo de quina, deixa eu pegar alguma coisa aqui que tem quina, eu não tenho, uma caixa, deixa eu pegar essa caixinha. Sabe essa pontinha aqui, que a gente tem da parede, que a gente tem em qualquer espaço, eu tenho até um vaso ali que tem uma coruja na frente, porque o quadrado ele sempre vai formar essa quina. E isso, a gente no Feng Shui fala que é uma seta envenenada, que ao contrário da energia Qi, a gente tem a energia Xia, que é uma energia cortante, reta. Então, a ideia é que essa energia, ela deixa a gente desconfortável, né? Então, ter quinas apontando pra gente nunca é bacana. Você pode cobrir com uma planta, você pode tampar com alguma coisa. Se é uma parede, você lixa, tá? Não tem nada mais fácil do que isso. Lixa, pinta por cima. É muito mais fácil que você ficar inventando e colocando cristal e colocando um monte de coisa que vai deixar só o ambiente esotérico, né? E às vezes nem resolve o teu problema. Essa questão de objetos, fala um pouquinho com relação a isso. Que tipo de objeto para tirar um pouco o estresse e a ansiedade?
Tá, você quer que eu te indique um objeto para qual situação? Assim, não, porque ontem tu comentou com a gente, né? Ontem que os objetos são muito importantes nessa questão do bem-estar, né? E a gente deve sempre ter no ambiente objetos que nos agradem, né? Que nos tragam boas recordações. Ah, tá. 5 minutos. Ok. 5 minutinhos, aí eu vou fazer assim. Pensa na não, pergunta deixa ela responder primeiro. Claro, pensa na pergunta da Paty, com muito amor e carinho. Você vai responder a pergunta da Paty agora, passar uma mensagem, e aí depois a gente passa para a Cláudia se despedir. A gente tem 5 minutinhos. E vamos lá. Você lembra da pergunta da Paty? Lembro. Agora eu tava. Aqui antes eu tava conferindo os recados aqui com você e me perdi. Vamos lá, Paty. Tudo que a gente goste é muito importante você ter, tá? Existem objetos que vão trazer uma situação mais bacana, né? Que não vão ter setas, que vão ter uma cor melhor, que vão equilibrar ali os elementos, ok. Mas nada pior para nossa energia do que você olhar e falar que você ganhou aquela almofada de uma prima que morre de inveja de você. Você olha, você lembra daquela pessoa. É horrível, não é? Então, tenha objetos, sei lá, você não gosta da sua sogra, você vai ter a cômoda dela, que era dela no teu quarto, não faz sentido, entende? Então, esse tipo de objeto a gente evita. De todos, né, de todo o coração, são coisas que a gente precisa evitar. E, ao contrário, trazer coisas que nos harmonizem, que estejam ali de acordo com a nossa energia, com o nosso bem-estar. Ah, Flávia, eu não gosto de vermelho. Você falou que o elemento fogo é vermelho. Tudo bem, gente, a gente tem outras opções, a gente pode usar, por exemplo, triângulo, a gente tem várias maneiras de equilibrar um ambiente, né, trazendo a mesma questão. Então, a máxima aí é ter coisas que você goste perto de você, tá? E que se você não tiver coisas que você não gosta, desapega também, porque isso também vai ser ruim. A energia de acúmulo também é péssima, tá bom? Existe Maravilha. essa questão, né? Isso aí a gente sempre fala, né, Gleice? A gente ainda comentou, né? Vamos desapegar e tirar. Eu acho que é uma coisa universal, né? Tudo que não está não tem função perto de você, você tem que tirar também, né? É mais ou menos isso, né? Por aí, né? Isso. O Feng Shui indica que você use tudo que você tem, tá? Para que a energia não fique ali estagnada. Maravilha, a gente viu hoje, aprendeu bastante coisa. Coisa assim, é claro que a gente sabe que um ambiente agradável, ele faz toda a diferença, né? Quando a gente chega numa casa cheirosa, limpinha, de casa de mãe, olha só, sabe? Quando a gente chega naquele cheirinho de comfort, entendeu? Isso traz uma outra energia pra gente, né? Tanto uma memória afetiva, de casa, no seu trabalho, exatamente. E nada como profissionais, né? Como profissional da arquitetura, que pode trazer, né, uma estrutura completamente confortável pra gente, né? Uma estrutura humana, né, para a gente poder viver. E também essa do Feng Shui foi muito massa. Flávia, qual que é teu jabá, querida? Como que a gente pode contar com você? Como que a gente pode entrar em contato? Fala da tua página aqui do Instagram também. Tá, aqui no Instagram eu tô como fengshui.decoracão. Mas harmonizando ambiente, vocês já vão me achar, é a página que tem uma casinha, tá? No site também, www.harmonizandoambiente.com, e lá tem o e-book que a Paty falou, tá? 111 dicas de Feng Shui. Então lá tem muita coisa pra gente aprender, e tem mais de 111, porque geralmente quando você fala de Feng Shui, uma coisa liga a outra, né? Então, isso é muito bacana, né? Eu tenho cursos, eu faço consultoria online, que eu acho que é muito bacana, né? Independente de onde legal, você tá, né? Eu tenho clientes até de fora do Brasil, e é tranquilo, a gente se conecta ali, né? Através de fotos, de vídeo, se fala no WhatsApp, e por aí vai. É bem bacana e é possível, né? O Feng Shui, ele já não tem um preço absurdo como era antigamente, né? E também essa questão aí de cuidar do seu ambiente é bacana, porque cada vez que você consegue melhorar uma coisinha, a outra melhora junto.
e você consegue trabalhar todas as áreas da sua vida, né? Eu acho muito legal isso, que através da sua casa, para o Feng Shui, nós somos a extensão da casa, e a casa é a nossa extensão, então a gente vai fazendo essa troca, né, constante. Era esse meu jabá. Quem se despede primeiro, eu ou você? Eu queria falar da Cláudia, que ela saiu e no final das contas a gente nem deu tempo de dar tchau, beijo. Né, Cláudia, muito obrigada, querida, por a tua experiência, por emprestar um pouco dessa tua experiência pra gente. Né? Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar. E Flávia, querida, vou baixar o e-book e vou... Não, eu tenho teu WhatsApp. Tenho uma dúvida, vou falar com a Flávia. Gente, olha, e vamos falar, Gleidson, chamar um pouco para a live de semana que vem, né? Que a gente vai entrar nessa vibe de Setembro Amarelo, né? Ansiedade, estresse. Né? A gente vai continuar desmistificando, né, Gleidson? Acho que é a nossa função, ó. Nossa função. Fala aí, querido. Exatamente. Muito obrigado, Cláudia Pires, muito obrigado, Flávia, né, por ter entrado nessa nossa onda, né, nessa nossa nave, que a gente sempre chama de piloto, nossa versão sério, mas nem tanto, cada um trazendo ali a sua versão, a sua contribuição, de uma forma leve. Sigam os arrobas, a nossa live ela vai ficar salva em todos os contatos aqui. Então, siga a Patrícia, siga a Cláudia, siga a Flávia, sigam-me também, né? Sempre às quintas-feiras, às 20 horas, tá? Então a gente espera que vocês, né, que participaram até agora, a gente agradece demais a audiência, a gente teve muita participação. Desculpa as falhas técnicas, né? Mas normal, né? Eu achei perfeito. E vamos falar aí, né, querida, de Setembro Amarelo, trazendo mais harmonia, quebrando paradigmas, né? Desconstruindo. Estamos auxiliando também na harmonização. E a gente é ótimo, né? Nossa, melhor impossível. Dá pra gente dar risada. Isso já é uma alegria. Que mais pode trazer harmonia do que alegria, né? É, por aí. E assim, a ideia, tem conteúdo, tem muito conteúdo, a gente passa bastante conteúdo, mas de uma forma leve. Então, por isso que é o nosso bordão. Séria, mas nem tanto. Não é? Beijo, beijo. Tchau, gente. Obrigada, semana que vem, pelo convite.